todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Pro. Eu sou o Marcão. E eu sou o Gu. E agora no nosso episódio 10. Eu queria aqui agradecer a todos que participaram desde o início com a gente. A gente vê, né, Gu, que a apresentação de vocês, os comentários que vocês têm feito nos nossos episódios só aumentam e é justamente isso que a gente quer. Pegar as polêmicas, pegar as coisas boas, pegar as sugestões e trazer para esse nosso bate-papo aqui. Com certeza, agrega muito, Marcão. Continue mandando, por favor, pessoal. Vocês não fazem ideia do quanto isso é legal e agrega no nosso papo aqui, né? E exatamente, mas também vai um alerta, né? Vai um que alerta. A gente tem que fazer para todos vocês. A gente já deixou um espaço aqui no início, porque, galera, tá rolando muito, vamos colocar aqui, muitos golpes na internet usando o nome da Bosch, máquinas gratuitas só porque você preencheu um questionário, né, Marcão? A máquina que vale o preço de um acessório, vindo com todo um kit completo. O frete grátis ainda. A Bosch é uma mãe, mas ainda não é um prefeito. Isso aí. Ela não tá dando máquina de graça só porque você preencheu um questionário. Queria muito, mas não tem. Não vamos chegar lá. Não tem condições ainda, né, Marcão? E até lá também ficar assim, bastante atentos, até mesmo com o diretório, a nomenclatura do site que vocês estão clicando ali. Exato. Pode ser que tenha no pedaço dele alguma coisa escrito Bosch, mas veja até o final. E na dúvida, procure os nossos canais oficiais para tirarem ali as dúvidas se trata-se de uma oferta ou de um canal oficial ou não. Na dúvida, olha lá no nosso site para ver se está rolando a promoção mesmo, no nosso Instagram oficial. Tá? A Bosch ela está fazendo 70 anos mesmo, como, né, muitos golpes estão falando aí, está fazendo 70 anos mesmo, mas nós não estamos distribuindo máquinas. Exato. Assim, nós temos também o nosso saque. Temos promoções, acesse Sim. lá que vocês vão ver as promoções, mas não é essa. E temos também o nosso saque que pode colaborar com vocês se o produto é um produto fake ou até mesmo a oferta, se ela é validada por nós ou não. Só pergunta lá, eles vão te responder na Beleza? hora. Recado dado? É isso Bom, aí. bora lá. Nós vamos falar hoje de um programa bem legal, que é o programa de acessórios da Bosch. E para isso nós trouxemos aqui dois especialistas em acessórios. Feras. Um que tem toda uma visão de vendas, então desde a parte fabril do acessório, como que é feita a parte logística, como que até mesmo a Bosch entende que esse acessório, em termos de distribuição, como que é o melhor caminho para se chegar aos usuários. E o outro, que é um convidado que está diretamente ligado aos nossos consumidores, aos nossos usuários, sabe o que funciona, o que não funciona, tem ali bastante prática para trazer para a gente aqui, também histórias, né, do que dá certo ou não. Vamos apresentar? Pode começar, Marcão. Vamos lá? Você. Bom, o primeiro eu apresento aqui, que é um cara que eu conheço há bastante tempo já, que a gente trabalhou junto em outras regiões, até mesmo por outras empresas, mas que tem um conhecimento gigantesco já de 18 anos na área, está com a gente aqui desde 2021 e tem um apelido que depois ele vai explicar para a gente do porquê, né, do apelido dele ser padre. Tô curioso. Mas é o Wanderson, que logo a gente vai bater um papo com ele aqui. E temos também um convidado especial que está diretamente ligado aos nossos usuários. Se apresenta, Gô? Claro, vamos lá. O nosso segundo convidado aqui, ele é o Paulo da Ultra Máquinas e é um cara fera demais. Tive a oportunidade de conversar com ele ali atrás das câmeras, né? E ele tem um currículo enorme aqui, que eu nunca lembro o currículo da galera, mas o dele aqui também tem bastante. 8 anos como balconista, 5 como representante comercial. Tem mais coisa aqui. Eu vou pedir para ele mesmo falar, para eles mesmos se apresentarem, que eu acho que vai ser mais fácil do que eu ficar aqui, né? Então vamos começar com... Vamos com o padre primeiro, eu tô curioso com essa história aí. Tá bom, Wanderson, seja bem-vindo ao nosso Papo de Pro, muito bom receber você aqui. Você, como eu falei, que tem uma experiência nesse universo de acessórios de mais de 18 anos, conhecendo muito do processo fabril. E assim, a gente já gerou aqui pra gente várias perguntas, mas além de você se apresentar, por favor, o porquê do apelido ser padre? Seja bem-vindo. Legal. Pô, primeiramente agradecer a oportunidade, né? Um prazer estar aqui. A gente sempre está ali do lado, acompanhando todos os episódios. O profissionalismo é algo que é perceptível aqui, a seriedade, né? Com que vocês tratam cada assunto. E quando a gente fala aí de acessórios, a gente tem um mundo, né? Então, como o Marcão disse, a gente já se conhece há um grande tempo, né? Um prazer estar aí também com o Gu, vejo os vídeos dele, o Paulo aí, bem-vindo à nossa planta aqui, à nossa estrutura. Sempre é muito bom também receber os nossos clientes. Bom, e a história do padre, ela vem de longe, né? O apelido não é por acaso,
Eu tive a oportunidade de estudar durante 11 anos na igreja, né? Tive toda a minha formação inicial. E daí alguns amigos comentam assim, olha, quando você vai lá trabalhar, fazer um treinamento, atender um cliente no campo mesmo, na indústria, que é o nosso dia a dia, pô, tem um negocinho diferente, tem uma entonação, tem uma colocação ali que... E daí quando tu fala um pouco da construção de toda essa história, o cara fala, pelo menos eu não sei se a cara é de padre, mas o jeito é. Então ficou aí o apelido que eu também tenho muito orgulho e levo para a vida. Dessa sua experiência, é mais fácil converter fiéis ou converter usuários? Pô, Marcão, eu digo o seguinte, né? O Alfredo, que é o nosso gerente de acessório, disse que a gente tem que todo dia evangelizar no acessório. Então eu acho que está na mesma medida ali e essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa função aqui. Muito bom. Posso fazer uma pergunta aqui? Por gentileza. Claro que teve toda essa daí, mas para você mudar o direcionamento, assim, o ramo ali, teve o coração pesando ali? Teve Olha, a pergunta ela é batida, né? Ela sempre vem. Eu digo o seguinte, a gente vai construindo a vida como ela vai nos proporcionando, né? Se eu disser que não, eu tô mentindo, né, Gu? Teve ali um coraçãozinho ali e falou, pô, se eu for por aqui, tem isso, por aqui talvez tenha aquilo. Exato. Vamos mudar. A vida é feita de medidas e balanças, né? Pesou para cá e hoje a gente está muito aqui, muito feliz, representando a Bosch, né? Já há 3 anos nessa caminhada e pronto aí para tocar esse papo de pro aí com vocês. Muito legal. E agora, Paulo, por favor, se apresente aí pra gente. Bom, pessoal, eu sou o Paulo da Ultra Máquinas. Começando aí já agradecendo ao Marcão, ao Gu, ao Padre que estão aqui comigo, estão nessa oportunidade. A gente que agradece. Eu trabalho na Ultra Máquinas desde 19 anos, né? Já são um bom tempo de mercado. Sempre com a Bosch como parceiro, né? Tive aqui algumas vezes. Tive a oportunidade de trabalhar no balcão da loja, sempre direto com o consumidor final, né? E agora também como representante comercial, direto à indústria, à serralheria. E a gente está sempre ali, né? Conversando sobre os consumíveis, sobre os acessórios, sobre os equipamentos, manutenção e tudo mais. Então a gente tem aquele contato direto com o consumidor. Coisa que eu acho bem bacana a gente estar falando aqui, a gente está apresentando. Vai ser bacana estar conversando com vocês, a gente atentando a alguns assuntos sobre os acessórios. Legal, Ultra Máquinas que já tem um histórico de parceria bem longo com a gente, aqui eu aproveito para mandar um abraço especial para todo o time da Ultra Máquinas, Campinas, São Paulo, Baixada Santista. E, bom, Paulo, já aproveitando, vamos já começar o nosso Papo de Pro, tratando desse tema que é super especial, que são os acessórios. A gente sabe que no mercado existe muito essa mística do investimento chamar muitas vezes mais a atenção para a máquina. Exato. Os valores das máquinas, a negociação fica ali em cima da máquina, o desconto extra que os usuários às vezes pedem ali para vocês, muito concentrado na máquina e não sempre se observa o consumível, o acessório, né? Parece que o acessório é algo complementar. Exato, e pode até acontecer, a gente já tratou disso também no nosso episódio 5, até faço o convite para quem não assistiu, para também o nosso time deixar disponível aqui o link para vocês acessarem o nosso episódio 5, onde a gente falou um pouco desse tema, mas complementando, e muitas vezes o acessório não tem talvez a particularidade que deveria, que se você pegar uma esmerilhadeira, se você pegar uma serra circular, o investimento no acessório desse equipamento para uma indústria, para uma construtora, vai ser muito maior do que o próprio investimento no maquinário. E aí eu queria ver, né, de vocês, o que vocês têm assim de ideias ou, né, desses casos que acontecem quando não se dá esse valor para o acessório e acaba uma empresa investindo bastante no equipamento, na máquina, e o acessório não sendo a prioridade. O que acontece quando isso vem? Marcão, isso é interessante, a gente estava falando até agora há pouco, atrás das câmeras, né? Porque assim, é muito louco a gente parar para pensar que se eu for numa empresa, chegar lá, tô vendo uma máquina da Bosch, uma GWS 800. Eu falo, cara, essa máquina aqui, ela é bacana, mas eu tenho uma máquina com um custo-benefício similar, com um preço atrativo ali que vai te dar 2 anos de garantia, a gente vai testar aqui, pô, vai ser show. Vou vir com a van da Bosch, o cara já fala assim, pô, Paulo, tu consegue vir amanhã? E é sempre assim, a gente já chama o Herbert, tá ali na ponta já assessorando a gente nos testes, né? E acontece. Mas quando a gente chega numa indústria, numa serralheria, num consumidor, e a gente fala, cara, você tá usando aqui, ó, vi que você tá consumindo cordão, você tá usando aqui o disco de desbaste nessa máquina, cara, vamos fazer o seguinte, vamos testar um flapzinho
que o cordão está pequeno, aqui a gente consegue substituir, vai diminuir o batimento da máquina, vai economizar no rolamento, na engrenagem, sua máquina vai ter uma durabilidade melhor. Isso vai te dar uma saúde, tanto na questão de manutenção do equipamento, quanto também na vida útil do produto. Isso vai significar não só ali na sua renda, assim, no retorno financeiro da sua máquina. E normalmente o que a gente recebe? Pô, Paulão, seguinte, cara, o meu trabalho aqui está lotado, não consigo parar um consumidor, não consigo parar aqui um operário para a gente poder testar. Então, normalmente, o pessoal acaba não olhando para o acessório como ele olha para o equipamento, sendo que o acessório é o que dá aquela gordurinha, aquela rentabilidade para a empresa, porque toda indústria, toda serralheria, toda pequena empresa consome broca, consome disco, consome flap, e é algo que o padre falou que é muito legal. Quando você compra um carro, né, a gente fala assim, pô, o Santo Antônio é um acessório, mas o pneu, você não vai comprar qualquer pneu. É um consumível, e é legal esse paralelo que ele fez, porque o consumível, você não quer colocar qualquer pneu no teu carro, você quer rodar o máximo possível. Disco de corte, broca, esse acessório, ele vai te dar vida útil conforme você testar ali. A gente tem uma equipe qualificada, né? A Bosch tem uma equipe qualificada exatamente para testar e trazer esse custo-benefício, que é o que toda empresa espera, né? Exato, até por essa importância, né, padre? Por que investir, então, o porquê de investir num acessório de qualidade, mesmo que ele tenha um custo maior na sua visão? Legal, Marcão. O Paulo pontuou bem, né? E toda a nossa vida, a minha função hoje dentro da Bosch é desenvolver usuários e treinar as equipes de venda. Para que quando lá o nosso cliente final chegue no seu ponto de venda, chegue lá na sua loja de preferência, ele tenha a melhor assessoria técnica e comercial. Porque no final de tudo, o que vale é o quanto sobra no bolso, né? O que vale para você que está aí utilizando uma broca, utilizando um disco, no final da conta, ela tem que fechar azul. Às vezes a pessoa só olha o primeiro investimento. Boa, é isso aí, Igor. Mas ali a longo prazo, o que ela vai ganhar com isso? O que ela vai ganhar, o quanto... E quando a gente faz um link, né? Eu digo assim, a Bosch é uma empresa que ela oferece ao usuário o sistema perfeito. Nós somos líderes nas máquinas, tanto elétricas, a cabo, quanto a bateria, e nós somos o maior fabricante de acessórios do mundo. E quando a gente tem esse casamento, a união é perfeita. Pô, aí o padre vindo à tona de novo, né? Fazendo a união. Né? Olha aí, o padre não escapa, mas é verdade, é o casamento perfeito. E quando a gente tem esse entendimento que o usuário, o cliente, chega lá no balcão e o nosso vendedor consegue passar que a qualidade que as máquinas da Bosch oferecem, unidas à qualidade dos acessórios Bosch, vão fazer com que a performance melhora, quem nunca, e daí aqui é uma troca de ideias, né? Não estava lá, já chegou na loja, o cara com um martelo que custa lá seus 3, 4, 5 mil reais, com uma broca no name, né? Com uma broca aí Xing Ling, emperrada no porta-ferramenta. E daí todo o investimento que o cara fez na qualidade da máquina Bosch, ele desperdiçou por pensar só naquele momento que tu bem pontuou, Gu. Cara, eu vou comprar o mais barato agora, mas a gente está sempre falando de custo-benefício. Eu acho que o grande pulo do gato, Marcão, da sua pergunta é isso. Enxergue o acessório como um consumível. Acessório é aquilo que, por vezes, nem agrega, né? Eu posso ter ou não o Santo Antônio na minha caminhonete, mas eu preciso necessariamente ter um pneu de qualidade que vai assegurar, primeiramente, a minha vida. Sim. Acessório, a gente está trabalhando o tempo todo com a segurança do usuário. Exato. Depois vai assegurar a economia para o meu bolso. São as duas coisas mais prioritárias para nós hoje em dia, né? Segurança de vida e economia, porque hoje está doído, né? Então a Bosch vem aí para ajudar nesse sentido. Sabe o que é legal, padre? Também que às vezes o pessoal pensa, pô, o valor da máquina. Eles pensam sempre no valor da máquina. Pô, vou comprar a melhor máquina, mas não o melhor acessório. Mas na hora que você para pontuar, o que é mais caro? A máquina ou acessório que você usa todo dia, exato, todo mês, e você compra... A conta final, né? Exatamente, a conta final. Então, assim, é o que a gente chama de custo-benefício. Custo-benefício, perfeito. Se você for ver o que está em contato com o que você está realmente construindo ali, você está fazendo uma peça, você está fazendo alguma coisa, o que está em contato realmente é o acessório, né? Exatamente. A máquina, logicamente, que tem todo o seu valor ali, mas o acabamento, ali a performance ali, cortar, isso tudo quem vai garantir para você? O tempo de trabalho. Logicamente a máquina tem o seu papel, mas o acessório está em contato ali direto, né? Então, determinante, é determinante. O usuário, a pessoa que não estiver olhando para isso, realmente está perdendo
que nem que seja acabamento, dinheiro, alguma coisa ela está perdendo comprando acessório ruim. Exatamente. E a gente aborda também muito essa parte da qualidade do acessório, porque acaba influenciando também a performance, como você falou, da máquina, ou até mesmo trazendo alguns inconvenientes de um travamento, né? E isso pode ser sentido como uma não garantia. Não é porque a máquina não estivesse preparada para atuação, mas se o acessório não trouxer essa qualidade para todo o conjunto, o usuário ele acaba sentindo que precisa forçar um pouco mais a ferramenta para concluir aquela atividade, e forçar a ferramenta acaba, né, desviando um pouco do que é o programado. E assim, e vocês têm algum exemplo, por exemplo, né, de situações que vocês já vivenciaram, Paulo, ali no dia a dia, também o Wanderson aqui, né, junto com os revendedores, situações que vocês viram lá, que olha, isso daqui, além de não ter qualidade, ainda é uma gambiarra, isso vai trazer uma complicação para o equipamento? O interessante é que o cara, às vezes, por questão de custo também, ele olha e fala, esse acessório tá muito caro. Exato. Mas eu acho que se eu comprar isso aqui vai fazer o mesmo trabalho, o mesmo serviço. E se eu comprar esse, eu coloco, né, em outras situações, ele vai virar serra, corte, dobra. Exato. Às vezes tem aquele pensamento, se eu comprar isso aqui, por mais que eu compre 3, 4 dele, ainda assim, o cara não pensa, né, no que pode ocasionar tudo isso. Mas acho que sempre tem um negócio desse, né? Sempre tem. Bom, eu posso dar o exemplo do multimaterial, né? A gente tem aí uma linha vasta da Bosch com os produtos multimaterial. Então a gente tem a broca, a gente tem o disco, a gente tem a serra-copo. E o que mais a gente encontra no dia a dia é o cliente final ali, seja o serralheiro, o marceneiro, falar assim, cara, se eu comprar essa broca aqui, eu posso fazer tudo com ela? Aí vem a pergunta, né? Será que posso? Pô, tá escrito multimaterial, fura tudo, corta tudo. A gente tem certeza que ela faz tudo desde que da maneira correta, né? Exato, então eu costumo brincar assim com os meus times lá. Falo, ó, tu abordou um serralheiro, você serralheiro, você tá chegando na loja para ir pro teu cliente fazer a instalação lá do portão, que tu fez com tanto carinho, colocou todo o teu conhecimento, ou tu tá voltando do cliente, passando na loja, indo para a serralheria para tu compor mais lá quantos portões você precisa no seu dia a dia. Se você estiver indo para o cliente, a broca multimaterial vai te atender, né? Tu vai fazer uma instalação, tu não sabe o que tu vai encontrar lá na casa daquele cliente que tu quer atender de forma premium, né? Porque afinal, tu tá lá com uma furadeira da Bosch que é premium, tu tá com uma broca da Bosch que é premium e o teu serviço é premium. Se você já estiver voltando, eu digo para o vendedor, pergunta, qual que é aquela hora do café, né? Aquela hora do balcão, é o momento de entender um pouco do que o cliente está precisando. Se você estiver voltando da casa do seu cliente lá, da instalação que você fez, e indo para a serralheria e falar assim, Gu, preciso lá de uma broca, tu não vai indicar para ele com certeza Multiconstruction. A gente vai já pensar numa HSS, que pode ser uma Pointec, que pode ser uma HSSG. Será que esse serralheiro não está trabalhando, Marcão, com algum pedacinho ali de inox, que ele precisa fazer algum ajuste? Então, fazer esse entendimento, mas a gente encontra gambiarra. Acho que o Paulo, que atende todo dia, pode falar melhor. Mas todo dia tem uma gambiarra que a gente precisa, como consultores, como detentores da marca Bosch, resolver todo dia e deixar claro para o cliente. Se você usar correto, você tem hoje o melhor acessório do mundo na sua mão. É isso aí, Paulo. E, Paulo, existe muita gambiarra no dia a dia aí de acessórios com os usuários? Você vê muito? O tempo todo. Subterfúgios. Eu falo como vendedor, como usuário. Por exemplo, que nem eu trabalhei já na construção civil quanto menino, né? Eu acho que uma boa parte do pessoal já trabalhou em servente de pedreiro quando começou a carreira. E eu cansei de usar disco diamantado para cortar madeira. Pô. Já peguei na empresa mesmo, o cara falou, cara, isso é um disquinho bacana. A gente pega aquele disquinho lá para porcelanato, ele vai cortar cerâmica. Aí falta assim com aquele disquinho da Bosch lá, fininha, coisa mais linda, pagou R$40 no disco. Fala, Paulo, ó, não cortou. Você olha pro disco, o disco tá preto, de madeira. Aí você fala, cara, mas você usou aonde? Falou, não, cortei cerâmica. Então tá bom. Mas a gente pega isso constantemente, até porque na Ultra a gente é assistência técnica também. Então a gente tem muito retorno da má utilização tanto dos acessórios quanto dos equipamentos. Então uma das coisas que a gente sempre fala para o cliente final, sempre se atente à orientação do fabricante, independente seja do equipamento quanto do acessório. Por exemplo, que nem hoje, no campo, né, na indústria, uma das coisas que é convencional, você mais do que ninguém sabe, a gente chega naquela serralheria ali que não tem o técnico de segurança, às vezes até tem.
O cara compra o disco de 9 polegadas, ele tem a máquina de 9, a máquina de 7, a máquina de 4 polegadas e meia. Aí ele chega lá com o disco de 9, vai lá, moço, trabalha, desgasta. aquela coisinha bonitinha ali, trabalhinho bonitinho. Aí daqui a pouco, como quem não quer nada, passa no almoxarifado, vai para de 7. Exato. Daqui a pouco vai para de 7, vai para de 4,5. Aí quando a gente chega nesse cliente final, a gente vai vender um abrasivo correto, que ele fala assim, aquele jeito, Pato, fala assim, pô, aquele disco que você vendeu para mim da Bosch, cara, aquilo lá não aguenta. Aí você fala, pô, mas como assim não aguenta? Tá fazendo como? Fala, não dá. Você vai lá, o Bendito tá usando a máquina de 9, desce para de 7. Aí ele não aguentou na 4,5. Exatamente, a de 9 foi, mas aguentou até demais, né? Foi até o final. Aí a gente vai falar pro cliente, fala, cara, esse disco de 9, ele é para trabalhar com 6.500 giros. Quando você passou para de 7, já pulou para 8.500. Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Perfeito. Então, na hora que você chega ali, você corre risco de acidente, porque ele pode lascar. Só acontece, o disco é tão bom que ele não lasca, ele está usando ali e vai indo. Mas a gente tenta passar essa orientação correta sobre a utilização. Então, a gente sempre fala, se atenta à orientação do fabricante, porque cada máquina tem uma rotação, cada máquina tem uma potência, cada acessório ele tem a sua funcionalidade para aquele serviço correto, que nem ele falou da própria Multiconstruction. Nem todo produto que você vai comprar vai ser específico para aquela função. E por isso que a gente está aqui no mercado, né? O padre, eu, o pessoal da Bosch, temos técnicos aí para auxiliar e falar qual que é o produto correto, né, gente? E às vezes você, olhando uma situação dessa do disco, né, você fala, pô, muita gente sabe, não posso alterar o diâmetro. Exatamente. Porque o diâmetro é perigoso, o disco pode estourar. Mas e quando o disco já alterou o diâmetro? Porque, né, se a gente está falando de um disco aí de novo, abrasivo, ele vai reduzindo ali, né? O diâmetro já está menor, já está igual. Ele coloca um do lado do outro, o diâmetro já está igual. Então eu posso. Mas aí vai a falta de informação, que eu mesmo vi isso há pouco tempo, assim, que eu nem tinha me atentado. Falei, realmente, tem mais características que realmente fazem diferença e que realmente elas geram aí que não pode ser usado. Então não é só a rotação, a composição do disco. Composição, a gente não vai entrar aqui, mas tem a temperatura, tem o tipo de grão, tem a quantidade de tela, então, tem o tempo que ele ficou assando, então tudo isso não aí é tão simples assim. passa exatamente qual que é o abrasivo correto. Vocês sabem que eu peguei uma situação enquanto eu estava no campo, talvez também seja comum para o Wanderson, de ter uma reclamação, justamente, olha, o disco não está aguentando, até mesmo o disco fragmentou. Aí quando você chega lá, você vê, bom, posso analisar a máquina, o disco, o que aconteceu, você vê a máquina de 7 polegadas, tudo bem, uma esmerilhadeira, até aí ok. A hora que você vai ver o disco, ele está proporcional, às vezes sem, pelo menos nessa minha visita, sem capa de proteção, mas o disco, o tamanho estava proporcional, sem, né? Normalmente Exatamente. sem. Mas ainda assim, quando você vai investigar, tem o RG, a identidade do disco ali. Pelo menos os produtos de qualidade, as marcas de qualidade deixam ali o registro, inclusive da validade daquele disco. E aí na hora que eu olhei ali, estava lá que era um disco de 9 sendo usado numa máquina de 7, que, né, acabou fragmentando, não era um disco da Bosch, mas a partir daquele momento a gente não consegue avançar muito a não se orientar o nosso usuário de que, olha, esse uso não seria o mais adequado. Eu acho que tem uma explicação técnica para isso também. Tem sim, Marcão. E eu acho que é importante a gente focar aqui, porque aí a gente começa mais uma vez a falar em segurança, que é prioridade para a Bosch, né, a preservação da vida. Toda vez que a gente, de alguma maneira, usa uma máquina, uma esmerilhadeira, com um disco resinoide sem a capa de segurança, eu estou mais ou menos, e quem os entendedores entenderão, fazendo uma roleta russa. Né? É uma roleta russa. E se a gente aqui, né, no nosso papo de pro aqui, falasse assim, cara, tu conhece alguém que já fez roleta russa? Eu, pelo menos, não conheço. Né? Acho que o Gu também não, Marcão não, Paulo não. Mas se a gente perguntar aí pro nosso usuário que está nos assistindo agora, pô, tu conhece alguém? E daí o cara vai até levantar a mão, né, com o dedinho aqui, ó, bem disfarçado, que corta com disco resinoide sem capa de segurança, pô, a gente enche essa sala aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado e a gente tem que ter como o cliente final, como a pessoa que é realmente o usuário da ferramenta, que vai colocar ali o seu suor, que vai fazer o trabalho, ele tem sim um disco de qualidade na mão? Tem. A Bosch tem todo o parâmetro de construção, a gente tem tecnologia embarcada na ferramenta, mas a gente não pode contar com um negócio chamado sorte. Sim. Então, tudo que é dimensionado por uma empresa como a Bosch tem um setor de engenharia aqui em Campinas gigante.
né? Eu tive agora a oportunidade de há pouco tempo viajar para a Suíça e para a Itália, e a gente teve a oportunidade de visitar as fábricas e a gente vê o quanto de esforço e dinheiro é colocado para desenvolver os melhores produtos. E daí a gente vê, infelizmente, muitos usuários negligenciando a segurança, tirando a capa de segurança. Para quê? Para economizar às vezes. E daí cai lá no que o Gustavo trazia no início, né? Cara, será que realmente vale a pena esse preço que eu estou economizando? Porque eu botei um disco de 9, agora ele está com 8 polegadas, aí eu tiro a capa de proteção de 7, coloco na máquina, mexo na rotação, como o Paulo bem salientou, teria que estar ali em torno de 6.500, mas eu já estou com 8.500 por conta de 1 polegada de disco que eu estou economizando. Ali fica o quê? Sei lá, centavos ali? Centavos. Que o cara tá colocando em né? risco. E daí, por vezes, a gente precisa realmente colocar a mão na consciência e falar para o usuário, olha, vale muito o seu retorno para sua casa. Vale muito a família que está lá. Parece até meio piegas o discurso, mas a gente vê isso todo dia. Né? Você que está aí do lado, tem certeza que, pô, lá no fundinho do coração, falou, cara, eu já fiz isso. E a gente pode comparar claramente, né? Eu não conheço, volto a repetir, porque isso é um tema muito caro para nós nos treinamentos. Eu não conheço ninguém que faz roleta russa, mas eu conheço um monte de gente que corta sem capa de proteção. Que está fazendo roleta russa. Que está fazendo roleta russa, né? Acaba fazendo. Então eu acho que o mais importante aí é a gente salientar, bater forte, que tudo que foi dimensionado não foi por acaso. Né? Tudo que foi dimensionado não foi por acaso. É importante esse entendimento como cultura mesmo do profissional, porque eu já acompanhei também alguns casos que na empresa o profissional está lá todo protegido, cumpre as regras, e aí no final de semana, na hora de fazer um biquinho, de ganhar uma graninha extra ali, aí o chefe não está perto, aí é liberdade total, às vezes até de chinelo, Paulo, você já viu dessas situações de chinelo, sem capa? Mesmo, às vezes Posso citar um caso, até dentro da indústria. Abraço pro Gleison, que é o nosso técnico que citava na época com a gente aqui. Ele teve nessa situação, ele estava vivo, não fez roleta russa? Não, o técnico da Bosch, ele estava comigo nessa visita. A gente foi resolver Gleison. um problema dentro da indústria, né? O Gleison, abraço para ele. A gente foi nesse cliente aqui da região. O cliente estava tendo problema exatamente com questão do consumo do equipamento, da esmerilhadeira. A máquina estava vindo da manutenção. Era a máquina mais potente da nossa linha, né? A GWS 18, tá de 5 polegadas. Eu já tinha identificado que a utilização não era correta, né? Ele estava usando muita rebarbação na máquina de 5 polegadas. Mas é lógico, o cliente ele sempre quer uma opinião mais técnica. Então a gente foi com o técnico da Bosch. E nessa oportunidade a gente pegou um caso muito legal que a gente riu muito. Na hora a gente olhou para o céu e falou assim, Deus me livre, não acontece nada enquanto a gente está aqui. Mas a gente chegou, a máquina estava ali, né? A máquina de 5 polegadas, sem proteção, como de costume. Uma peça cilíndrica com disco de 1,0. Disco muito bom, aliás, que estava praticamente curvado. E ele rebarbando o resto de solda com disco de 1,0. Que já é muito fino. É um disco mais fino. Exatamente. Aí, na visita, lógico, a gente orientou a utilização correta. Então, assim, eu acho que muito do que acontece vem por uma má prática e, na realidade, uma falta de informação que a gente passe para o cliente. Exatamente a forma correta. Porque eu sei que, às vezes, pede a gente falando o tempo todo sobre rotação, o disco correto, o produto correto, mas a gente tem que repassar porque é uma prática costumeira do mercado. O cara usar a máquina sem proteção, o cara usar o disco incorreto para reparpar, ali ele vai deformar o disco, ele pode colocar a vida em risco. E, aliás, se acontece alguma coisa, retorna para quem? Para a Bosch. Bota no saque, o produto quebrou. Aí tem que passar todo um laudo para verificar o que aconteceu. Então, sempre que a gente está em campo, a gente se atenta, né? É lógico, a gente foi lá, resolveu o problema do cliente, dimensionamos uma máquina maior para rebarbação, colocamos os discos corretos para trabalhar e ensinamos a prática correta. Se o pessoal seguiu, a gente já não Tomara que sim. Tomara que sim. Tomara Estão que vivos, sim. então acho que seguiram. Exatamente. Saíram da roleta russa. Então. Pensando nesses acessórios, a gente tava falando assim, tem disco, né, de, como que a gente pode falar pro pessoal até, o disco quando ele consome lá, que ele tem um abrasivo lá, é o disco o mais comum. O resinoide. Resinoide. E também, quando a gente fala de tecnologia expert, né, que a Bosch tem aí também, tem os discos de metal. Isso. Com diamantado, com diamond, né? Isso, com Que é diamond. muito mais seguro também, que ele não quebra, ele não estilhaça, né? Exato, Tal. exato. Então, existem soluções Muitas. para contornar O risco de o risco, quebra. né? E a Bosch tem isso, né? Tem isso. Gu, pô, tu tocou num assunto, eu lembro de um caso, Marcão, uma famosa usina aí, desse interiorzão de São Paulo que a gente rodou tanto. Um dia,
4 horas da manhã, telefone fritando, supervisor da manutenção. Época de parada, para quem não conhece, né, a usina funciona aí 8 meses no ano e para ali 4 meses para fazer manutenção. E quando para, Gu, bom, o Paulão deve conhecer também, é férias. Os caras ficam só 24 horas dentro da usina para fazer a coisa funcionar de novo, porque tem data para começar a moer. É hora da manutenção. Exato, contagem regressiva. Você não tem tempo a perder. Aquela história de tempo e dinheiro, ali é no sangue. A galera da manutenção já tá ali, pô, stop, ele já tá exato, exatamente. E sangue no olho, 5 cafés por dia, e supervisor, gerência, pô, tem que entregar, 4 horas da manhã, o telefone fritando. Atendi, falou, ó, padre, cara, preciso de você aqui agora, porque teve um acidente aqui com abrasivo, a coisa não tá legal, vamos lá. Pô, estamos disponível. Aqui o sobrenome é pronto, né? Vamos embora. Chegamos lá na usina, pô, qual que é o problema? O cara tava a 10 metros de altura, fazendo o desmonte de um trocador de calor, cortando tubulação de inox. Em que grau? 45 graus. Qual é o disco resinoide que suporta 45 graus? A gente tem algumas linhas muito específicas, mas a gente sabe, disco de corte, time, é 90 graus. 45 graus, tá falando, a peça tá aqui, o cara tá entrando aqui, ó, nessa posição. Disco de corte é 90 graus, não existe negociação. Negociação você negocia lá com a esposa para tomar uma cervejinha sexta-noite. Mas disco de corte não. É perpendicular com relação à roleta russa. É a roleta russa. Aí, pô, tá acontecendo aonde? Tá acontecendo lá naquela operação. Qual que é a solução? Metal wheel. Então, aí você consegue fazer o que o Paulo estava dizendo bem, dimensionamento. Cara, eu preciso cortar, não existe alternativa. Precisa desmontar aquele equipamento. Eu tenho pressa, eu preciso fazer o trabalho, mas aí eu dimensiono a ferramenta. Eu tiro um disco resinoide e coloco lá o metal wheel com a tecnologia diamante, que vai dar performance, ele não perde diâmetro, então o cara vai ter, né, o consumidor vai ter o tempo todo a mesmo ângulo de ataque, sem perder profundidade, perfeito. Cara, posso cortar 45 graus? Perfeito, o disco é de metal, ele não vai quebrar. Quer ver? Se a gente fizer um paralelo, o Marcão estava escolhendo um carro esses dias. Era uma Ferrari, Marcão? Era um Jeep? Vamos jogar para cima, né? Aí o Marcão foi comprar o carro e o Marcão é dono de fazenda, pô. Não sei se tu sabe, mas o Marcão é dono de fazenda. Chegou lá na Ferrari e o vendedor, pô, tem dinheiro? Toma aqui uma Ferrari. Vai atender o Marcão? Não. O problema está no carro? Está na aplicação. Se eu quero andar em fazenda, a Ferrari não me atende. Eu preciso dimensionar o produto para a aplicação que eu vou usar. O contrário é verdadeiro. Já o Gu gosta de velocidade. O Gu gosta de autódromo. O Gu gosta de... Vai adiantar um Jeep para ele? Não vai. Né? Pode ser o melhor Jeep do mundo, não vai entregar o que ele está esperando. Não é a aplicação que ele precisa. Então a gente precisa ter isso muito claro, esse dimensionamento e entender a necessidade do cliente. Daí quando a gente fala do usuário, é do usuário também entender que a Bosch tem um portfólio completo. Basta a gente acertar realmente o que ele está esperando ali. Lembrando os nossos credores, né, Gu, que foi só um exemplo, tá? A gente não está ainda nesse nível Jeep aí. Ferrari, vocês são excelentes. Se quiser patrocinar o Marcão, aí, é disponível. Fica a dica. Não temos ainda essa bala toda, Marcão. Inclusive, se a Bosch quiser ajudar aí, estamos disponíveis também. Mas um dia a gente chega lá. É legal esse exemplo, porque também já dá um gancho para a gente saber, até pelo que o Paulo também falou, ali você estava com o Gleidson fazendo visitas, mas como que a Bosch prepara o time, ou como que o time leva esse tipo de informação para frente, né? Através das visitas, treinamentos, como que você vê? Eu posso falar e o Paulo complementa aí. Eu tenho 3 anos de Bosch, né? Como a gente citou no início, e é impressionante a estrutura que a companhia entrega para o mercado. Se a gente hoje falar, desde a área comercial lá, a equipe dos consultores, a gente tem mais de 22 consultores comerciais que estão diretamente ligados aos donos, aos gerentes, para que tenham um portfólio vasto do nosso produto a ser oferecido para o mercado. Depois a gente tem os meus pares, né, os meus amigos, aí um abraço a todos os BDs do Brasil, que são os desenvolvedores de negócio para a linha de acessórios, que é o nosso tema hoje foco. E depois a gente tem o time do Marcão aí também, um abraço para os Kuns, e aqui eu faço uma ressalva especial, o Gilson, né, que hoje já está aposentado, mas eu tenho certeza que o coraçãozinho está batendo forte lá. Professor, em Curitiba, lá, um abraço para o Gilson, que são os nossos técnicos, né? Pessoal da van, quem nunca viu uma van, né? Eu digo que a Bosch tem uma áurea ali, né? Tem uma conexão emocional, porque onde você vê a marca Bosch, tu tem algum link
a se fazer. Quem nunca viu uma van da Bosch numa rodovia desse paizão aí, desse Brasilzão? Que são os técnicos que são responsáveis por visitar os usuários, visitar realmente os consumidores finais, para que toda essa cadeia que foi construída desde o lançamento do produto, que está aqui o Gustavo gravando os vídeos, fazendo a divulgação no Instagram, em todas as redes sociais, depois está lá o Marcão cuidando desse time para que eles cheguem da maneira mais efetiva possível nos usuários, sejam os grandes, médios e também os pequenos, por uma outra estrutura que a Bosch também oferece, através do nosso canal de distribuição. Então a estrutura que a Bosch oferece hoje para fazer a manutenção dessa distribuição e assertividade na utilização dos acessórios, ela é gigantesca. Posso dizer com toda certeza, Marcão, hoje não existe uma empresa no Brasil que tenha um time tão capacitado e pronto, né? A gente brincava ali atrás da câmera, pô, meu sobrenome é pronto e pronto para atender as demandas do mais diverso mercado. Porque uma coisa eu tenho também a salientar aqui, já tive a oportunidade de morar em 4 regiões do país, né? Padre tem missão, então são muitas missões. E conheço muito bem, por sorte, as 5. Não tem um cantinho desse país que a Bosch não chega. Então você, usuário, e esse podcast está para o mundo, não está só para o Brasil, mas dentro do Brasil, você, usuário, pode ter certeza que a Bosch está aí na sua cidade, que a Bosch está aí no seu distribuidor, e você vai ter acesso por toda essa equipe que a gente bem salientou aqui. As informações, né? E chega mesmo, Paulo? A informação chega no consumidor final? Chega através da nossa revenda, né? Eu acho que todo mundo que é parceiro Bosch deve usar, sim, a equipe de apoio da Bosch. Por quê? Eu sou apaixonado pela outra máquina, assim como eu sou apaixonado pela Bosch. Por quê? A Ultra sempre nos deu a oportunidade, sempre trouxe a equipe da Bosch ali para treinar todos os vendedores. A gente tem uma equipe muito capacitada. Hoje eu sou representante comercial, mas já fui do time do balcão. Então sempre tive ali o André, o Herbert, abraço pro Herbert que está aí hoje na ponta ajudando a gente na parte de equipamento. Pessoal de acessórios sempre ali auxiliando. Então quando a gente tem uma equipe tão forte assim apoiando como a equipe da Bosch, é difícil a gente não ter informação para repassar. E que nem a gente estava comentando daquele... Esqueci o nome do técnico, vocês têm que estar sempre ali falando dos produtos. Porque Cláudio Silva. Exatamente. Sempre quando você tem muita informação para passar, o que você faz? Você transborda, você repassa. Então isso aí é muito esplêndido, porque o cliente ele chega ali, quando ele vai comprar um equipamento, quando ele vai comprar um acessório, não é como ele vai comprar pão ou uma camiseta que ele vai ver. Ele quer saber, ele quer ter certeza da segurança do operário, ele quer ter certeza da eficiência do equipamento. Então, quando você tem uma equipe bem treinada, quando você tem o seu vendedor bem treinado, uma equipe de apoio, assim como a equipe da Bosch está ali, que quando a revenda está no lugar, o técnico está ali sempre auxiliando, sempre dando informação para mim. Que nem se eu chamar o Herbert agora, o Herbert em 2 minutos ele me atende. Se ele não for comigo no cliente, eu posso ligar para ele de vídeo, ele vai me auxiliar. Se eu não tenho na minha bagagem, eu posso usar ele e ele vai me ajudar e eu vou conseguir resolver aquele problema. Se eu não resolver, ele leva para os universitários e a Bosch daqui a pouco nos passa a resposta. Então, sempre quando você tem uma equipe de apoio assim, a gente consegue repassar a informação da forma correta. Agora, basta o consumidor ter a ciência de poder usar da forma correta e evitar as gambiarras da vida. Com certeza. E aí, eu até comentei, né, com eles aqui em off, né? Toda equipe, toda empresa tem aquele cara mais velho ali que é referência, todo mundo vai nele quando tem dúvida, né? Sempre tem aquele pô, pergunta pro fulano, pergunta pro Herbert. Pergunta pro Herbert. Aqui, quando eu vou, eu pergunto pro Luciano. Pergunta pro Luciano, né? Então, toda empresa tem essa galera, né? Tem os gurus. Tem os gurus, É isso aí. É isso aí. Galera, falando um pouquinho agora, voltando a falar de o acessório em si, né? A gente tem várias tecnologias aí que são desenvolvidas para essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, por exemplo, de cortar 45 graus e tal, ferramentas, acessórios que duram mais. Falando da linha Expert, que a Bosch tem essa linha que é espetacular, que é só acessório de ponta, que é justamente para esse tipo de aplicação que você precisa do a mais. Né? Que a gente tem, elas são separadas 3 tecnologias, vamos dizer assim, que são aplicadas base, na que é, aí você me corrige, você sabe muito mais do que eu aqui, a Diamond, isso. a Carbide e a Piramidal. E a Piramidal. Essas 3, você consegue passar rapidinho pra gente um pouquinho dessas 3, aonde que é indicado cada uma delas ali, que é o top de linha. Então, se você tem alguma aplicação aí que por um acaso você está com dificuldade ou você quer aquele up, cara, eu preciso de uma ferramenta, de um acessório
preciso de uma coisa que realmente dê conta do... Normalmente é naquele trabalho mais difícil. Exato. Exato. Né? É aquela carne de pescoço, né? É esse acessório que vai dar conta do serviço, que são da linha Expert, né? E aí tem essas tecnologias que você pudesse passar rapidinho. Claro, claro. Legal isso, porque assim, ó, a gente, quando vai fazer o trabalho nos nossos distribuidores e também nos nossos usuários, a gente fala assim, ó, o usuário espera muito a tecnologia da máquina, né? Pô, hoje a gente tem o anti-kickback control, a gente tem uma série de tecnologias que enche os olhos. O usuário fala, pô, a Bosch investe em tecnologia. E voltando lá no início do nosso bate-papo, cara, será que tem tanta tecnologia em acessórios assim? E tem. Então vamos começar ali pelo carbide, nome bonito, né? Pô, no nosso imaginário, o que é o carbide? É o metal duro, né? O que a Bosch fez? Melhorou, fez a patente e hoje a gente tem um material, um metal duro, que você tem ele em um disco de corte, que você tem ele na ponta de uma broca, que você tem ele no dente de uma serra-copo. Qual é a grande sacada que a Bosch fez? A gente tem uma marca famosa aí que está geralmente na ponta de broca, né? É referência, todo mundo fala. É referência, todo mundo fala. É uma broca de... É uma broca de, né? Aí você completa. O que a Bosch fez? Cara, a Bosch, como sempre, deu um passo a mais. Então a gente vai colocar esse material que dá performance, que dá vida útil, que dá rendimento nos diversos tipos de acessórios que a gente, de consumíveis, vamos corrigir aí, de consumíveis que a gente vai usar. Esse é o carbide. Então, se você quer vida útil, se você quer performance, se você tem lá aquela carne de pescoço e precisa realmente fazer o seu trabalho, tu vai usar o carbide, tá? Tu vai encontrar, tu pode chegar em qualquer loja que tu vai, os nossos vendedores estão prontos para te orientar em relação ao carbide. Não só em broca, em disco, em serra... O pulo do gato da Bosch está aí, não está só na broca, está no disco multimaterial, né, que a gente falou bem no início também, está na serra-copo, né, está nas lâminas da Freud, né, então a gente tem carbide nos mais diversos, diferentes tipos de acessórios, de consumíveis. Aí tu falou, num outro ponto, o Paulo vai lembrar, o Marcão também, a gente tinha um mito, a gente tinha um negócio a ser quebrado na indústria metalmecânica. Quando eu colocava diamante para cortar alguma coisa em carbono, eu tinha o famoso empastamento. Depois a indústria evoluiu e a gente começou a ter diamante para discos de desbaste. E aí a gente tinha um problema sério com o técnico de segurança, o ruído. Quando você desbastava, você tinha performance com disco diamantado, mas você tinha um ruído terrível, muito alto. E agora a gente conseguiu quebrar dois paradigmas com o Metal Wheel, com o Diamond Metal Wheel, que nada mais é o diamante para cortar metal. Então hoje a gente tem ele no tamanho 115, 125, 230, pô, e a Bosch ainda inovou mais uma vez, agora a gente tem ele no tamanho 355. Isso eu nem vi ainda. Para quem está do outro lado da telinha, a gente fez um baita trabalho desenvolvendo, cortando trilho. Pô, para quem está no campo, para quem está muitos anos no campo como a gente está, sabe como é difícil cortar trilhos. Uma operação extremamente danosa ao operário, com alto consumo. Um disco resinoide, que é aquele que a gente estava falando no início, faz 2,5 cortes e acaba, pela vida útil. Porque você também perde o poder de profundidade desse disco. Exatamente. A gente fez um trabalho, pode parecer que não é verdade, mas padre não mente. Boa! Né? A gente conseguiu, Marcão, Gui e Paulo, os impressionantes 140 cortes contados, um atrás do outro, com o nosso Metal Wheel de 355 milímetros. Com um disco do outro, do resinoide. Do resinoide. 2 cortes. 2,5 cortes. 2 completos. cortes completos, E metade do outro. Mais metade do outro. E com um disco de metal. Metal Wheel, o Diamond Metal Wheel, a gente fez 140 cortes. Mas 140 a gente que está no mercado, a gente sabe como que é desgastante cortar trilho. E a gente sabe que o disco, ele tem que ser um disco de alta performance, não um disco barato. Exato. Imagina o quanto que isso não vai render no pulso do operário. 140 contra 2,5? É impressionante. Aí vai ter gente que vai falar assim, não sei o que, mas também ele custa 100 vezes mais caro. Ele é mais caro. E não custa 100 vezes, 100 vezes mais caro. Tem um custo agregado. Com certeza. Um pouco maior, mas não creio que seja 100 vezes maior, mas sei lá, talvez 5 vezes mais. Não chega a isso. E o mais importante, você gosta de curtir depois do serviço, depois da Bosch, você não gosta de curtir? Cara, tempo é dinheiro. Tempo é qualidade de vida. Se você tiver que trocar 140 vezes
o disco para fazer a mesma operação, você está ganhando tempo. Se a E gente é algo que calcular não o volta. homem-hora, né? O tempo que a Volta pessoa melhor. perde ali, às vezes você Fora tem desgaste de flange, período desgaste inteiro. Isso, Corta 50 vezes mais e custa, sei lá, 2, 3 duas, vezes três mais vezes, só. exatamente. E sem falar o desgaste do operário, né? Possivelmente menos força na operação, um disco resinoide pode ter perigo de quebra, questão de segurança, então, é uma baita de uma solução. Com certeza. E para finalizar, a terceira tecnologia que tu estava citando bem ali, Gu, é o nosso piramidal, que é o nosso disco R782, que ele já tem os grãos perfeitos, né? Eles são eletronicamente ali, eletromagneticamente colocados. É difícil a palavra, né? Dá para repetir? Eletromagneticamente colocados. Mais um. Eletromagneticamente colocados. Eu demoraria mais tempo, mas mandou bem. E daí a gente tem uma performance muito maior com a fiação dessa ferramenta de forma muito mais equalitária, né? Muito mais linear. Ou seja, ele não vai emplastar, ele vai fazer o risco, o corte, mas ele mantém a sua posição. Exatamente. Substitui quem está acostumado com o flap ali. Substitui as lixas mais básicas, né? Como o óxido de alumínio, o grão zirconado. Eu estou saindo de uma lixa básica lá do entrada do primeiro preço, vamos dizer assim, para algo realmente já premium, né? Para o primeiro escalão ali quando a gente fala em Mas acessórios. tem situações que pode substituir até o próprio disco rígido. Com certeza, Desbaste, com né? certeza, com certeza. A gente tem muita operação, né? O Paulão estava falando mais cedo. Eu tive contato com esse disco ele é perfeito, porque ele tem um grau de remoção maior e ele elimina também questão de tempo. Exato, com certeza, com certeza. Legal, explanamos bem. Agora tem algumas dúvidas que nós temos aqui separadas dos nossos usuários que a gente gostaria de mostrar para vocês, para que vocês também ajudassem a gente a responder. Pode Vamos ser? lá, com certeza. Vou pedir a produção coloca aqui na televisão para a gente ter uma... A produção me falou que, na verdade, sou eu que tenho que colocar aqui com esse controle. Desculpa. Foi promovida a produção. Eu fui agora. promovida a produção hoje. Vamos lá, então. Boa. Vamos pro primeiro das dúvidas da galera. A gente tirou as nossas aqui, mas também a gente perguntou, fez uma caixinha no Instagram para o pessoal mandar as dúvidas que eles tinham, né? Então, esse programa é feito pelos nossos parceiros, clientes e usuários. Então, vamos ver o que eles mandaram para a gente poder responder também. Vamos lá. E o primeiro, olha lá, produção. Ô, produção. Ô, produção. Ó. Será que vai? Será que vai? Agora foi. Oi, boa. Muito obrigado, produção. Você saiu da produção agora. Vamos lá. Ó, o primeiro aqui, ó, quem mandou foi o Garimpo 89 Decor. Quero saber sobre essas brocas Fosters. Foster, né? Tô lendo errado aqui. A melhor maneira de usar e para que serve? Legal, boa. Bom, essa é uma broca muito técnica, né? E até o nome também é difícil, né? Forstner. E a gente usa aqui, essa é a broca que o marceneiro vai usar muito. Para quem nunca abriu uma porta de cozinha e viu lá aquela dobradiça colocadinha, é com essa broca que a gente faz. A grande vantagem que a Bosch tem aqui é o padrão de usinagem e de afiação. Quando a gente está falando de broca para marcenaria propriamente, eu estou falando muito de acabamento, estou falando muito de velocidade. Geralmente o marceneiro que usa esse tipo de broca, ele mais um, é uma empresa familiar, então eu vou ter a velocidade, a qualidade da ferramenta Bosch, do acessório Bosch, com a precisão, isso é muito importante. E o acabamento, porque o que pesa para esse tipo de profissional é o custo da matéria-prima. Uma chapa de MDF tem um valor agregado muito alto. Sim. Então, quando eu preciso trabalhar esse tipo de material, eu preciso de um acessório que me dê a segurança de não ter retrabalho. E a broca Forstner vai entrar muito bem nesse cenário. Vocês têm essa daí lá também disponível? Tem também, aliás, é uma broca que o pessoal procura bastante. Tem muita procura? Exatamente, porque assim, normalmente o pessoal está acostumado, né? O pessoal que não é do mercado, né? O marceneiro convencional ele já conhece, ele já usa isso no dia a dia, mas você vai fazer uma manutenção na tua casa, Marcão, quebrou aquele gavetinho, tem que fazer o furo para dobradiça. Aí o cara vai com uma serra e fala, pô, não pode vazar a broca piloto. Exato. Aí ele faz ali com a broca, até ele vem comendo devagarinho e vem com o formão. Mais barato, já tá o acabamento, é uma broca que já tem uma refrigeração, não vai causar aquela queima ali, já vai estar perfeito. Sua mulher vai olhar e falar assim, pô, parece que saiu da marcenaria. Não vai arriscar. Ela resolve. Ela é uma solução, assim, a gente já sabe que está no mercado, já tem utilização, mas tem muita gente que ainda não conhece. A gente vê muito vídeo no YouTube, faça você mesmo, o pessoal vai fazer um furo cego numa madeira, aí vai lá,
com 3 broquinhas, aí sai com o formãozinho, né? Essa broca ela já resolve. Uma coisa é arriscar na sua peça que você pode matar ali, Exato. a outra é na peça do cliente. Exato. Né? Vamos Saber arriscar. o trabalho está agregado nessa peça, é o quanto que ele já fez para Com acabar certeza. com a peça nessa necessidade. Exatamente. Vamos lá, vamos pro próximo. Próximo aqui, ó, a gente teve aí da linha Expert, a Sol mandou e a Carol também mandou aqui pra gente. Qual a diferença entre a linha Expert e a tradicional? A gente falou um pouquinho aqui, né? E essa Expert, vale a pena? Vale tanto a pena mesmo? Talvez aqui até seja legal explorar um pouquinho aquela parte do sistema de construção mesmo. Né? Se tem essa diferença para acessório comum. Legal. Então, agradecer a Sol e a Carol aí pela pergunta, obrigado, né? Isso é uma dúvida muito comum no balcão de loja. Então, primeiro dizendo assim, a Bosch lançou, você devia saber disso, né? Você deve ter essa impressão. A Bosch tem muito produto. E daí fica difícil, por vezes, como escolher. Não é fininho, não. É uma bíblia, né? O catálogo de acessórios da Bosch é uma bíblia. E daí, o que a Bosch pensou? A gente hoje tem uma linha dividida em 3 segmentos. A primeira é o segmento, a Expert, que a gente está falando lá, dos produtos industriais. Depois, vocês vão começar a ver que já está chegando nos pontos de venda, as embalagens cinza, que são os produtos profissionais. E por último, a gente vai ter as embalagens brancas, que são os produtos originais. Mas aqui é importante falar, né, Paulão? Eu não estou falando aqui de maneira nenhuma de qualidade. Qualidade é Bosch. Estou falando de performance. Então, como é que eu vou identificar um produto Expert de um produto original? O produto Expert, ele tem que ter pelo menos, ou ele tem, melhor dizendo, 2 vezes mais performance do que um produto original. Como é que eu sei que um produto é profissional lá da embalagem cinza? Só pela cor? Não. Ele vai ter ao menos 50% mais performance, mais uma vez, não estou falando de qualidade, estou falando de performance, do que um produto original. E o produto original, né, que é o nosso produto que a gente chama de primeiro preço, é o produto dedicado para aquele usuário, para aquele consumidor que precisa, quem sabe, colocar um quadro na parede. Não tem sentido ele comprar uma broca da linha Expert, que está direcionado para a indústria. Para então, ele, talvez, se aquela broca fizer o furo em 10 segundos, não tem problema. Exato. Se ele comprar uma que vai fazer em 5 segundos, para ele tanto faz 5 segundos a mais ou a menos, não vai ele mudar. quer o quadro na parede. Agora, para o cara da indústria, 5 segundos a cada operação... Exatamente. Muda completamente a visão do negócio. Então, sim, o Expert vale a pena aí para a Carol, né, que perguntou, esse Expert vale a pena? Vale muito a pena. Porque, mais uma vez, aonde a Bosch colocou todo o seu know-how, toda a sua tecnologia para entregar um produto de alta performance para o nosso usuário. E você consegue ver no visual, Paulo, a diferença do Expert com os demais, no visual do produto? Isso é uma orientação muito boa. Que ele falou, como o catálogo é muito grande, às vezes causa aquela confusão no cliente final, né, no consumidor. Eu acho que quem tem filho, eu acho que vai fazer um paralelo legal. Imagina quando você está no mercado ali, você vai na rede de brinquedos, seu filho quer tudo e não quer nada. É muita opção. Às vezes o consumidor, quando ele chega na loja, você abre um catálogo e fala, cara, eu tenho essas opções aqui para ti. Ele fica confuso, porque ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não sabe qual que é a performance que cada um... Isso aí vem para o quê? Ajudar a gente a dimensionar, ajudar o consumidor a saber. Então, por exemplo, a gente tem a linha Expert, que é a performance da performance. Você que tem uma indústria, o pessoal que quer um produto top, mas você tem as linhas, vou fazer 2 furinhos, vou fazer um corte, não tem por que você pegar um disco que você não vai usar ali e vai parar, entendeu? Você já pega um disco que já vai estar na sua qualidade, proporcional ao seu trabalho, ao seu uso. Legal. Perfeito. Vamos ver então a próxima dúvida. Também da Sol. Tá ativa na... Isso aí, Sol, continua mandando pra gente. Tamo aqui. Lâmina para serra sabre para usar em tijolo, né? Qual o mais indicado? Lâmina de serra sabre para tijolo. Legal. Isso aí tem muita gente que não conhece. Muita gente que não conhece, e eu digo assim, que a serra sabre ainda é um bicho de 7 cabeças, mas que ele corta as 7 cabeças, né? Ele soluciona o problema. Então, a serra sabre é um produto que a gente precisa cada dia mais estar falando para o nosso mercado. Aquele primeiro caso que eu dei lá do corte em 45 graus, ele começou a usar lá o Diamond Mental Wheel, mas poderia estar usando a serra sabre. Porque a serra sabre é para esse tipo de trabalho de difícil acesso, né? Então você consegue trabalhar em diversos tipos de ângulo com muita velocidade. E respondendo a Sol, a Bosch tinha uma lâmina de serra sabre, a Hollow Brick, né?
A gente tem os nomes bonitos em inglês, mas nada mais é do que cortar o tijolo, né? E agora a gente lançou nesse último almanaque, que é o nosso 60, almanaque 60, que tem a lâmina de serra sabre com um arco. Por quê? Porque daí você tem a segurança que ela não vá flambar. Então você ela tem maior estabilidade. E funciona. Eu tenho um exemplo claro para dizer. Semana passada eu estava em Santa Catarina visitando um cliente e um usuário chegou, um cliente final chegou e falou assim, olha, eu preciso cortar o restante das paredes que sobraram da minha construção. Você tem uma solução? A gente tinha lá o nosso agente especialista, né, o nosso técnico da loja, ele foi até esse cliente com uma amostra da lâmina, testou a lâmina para o cliente e ele voltou e levou 4 lâminas. Ele falou, cara, eu vou fazer todo o meu serviço, que eu estaria gastando tempo ali cortando com disco diamantado, por vezes a serra mármore ela tem dificuldade de acesso, ou se eu vou usar uma esmerilhadeira, ela é pesada para segurar em locais de altura, né? E depois eu preciso de todo um aporte, preciso de todo cinto de segurança, não que eu vá dispensar, mas é incômodo trabalhar. E com a serra sabre ele vai resolver. Então sim, corta muito bem. O que a gente precisa ter é divulgar cada vez mais e mais uma vez, obrigado pela pergunta só, porque é muito importante para nós. Quem não viu, tem um vídeo no Instagram de eu cortando com uma serra dessa aí, o acabamento fica top. É isso aí, ó. Tá aí a prova viva. Por tudo. Tá aí a prova. Os dois são top. O operador ali, ó, milimetricamente ali, a serra boa pra caramba também, saiu parecendo uma fatia de pão, assim, o tijolo na minha mão. Show, perfeito. Só lembrando que o acessório tem que ser o acessório correto, a serra diamantada, não pode tentar. Não vai colocar uma serra comum de serra sabre, a gente vai cortar tijolo. Exatamente. Próximo aqui, como que ó, esse nome aqui é difícil, ó. Cauã Santos, ó. Underline off. Vamos lá. Disco de 125mm de metal para corte em metal, realmente é durável, corta bem mesmo, né? Isso a gente acabou de falar. A gente até explorou, mas... Acabou falando sem nem ter lido a pergunta, mas sim. Quantas vezes mais? O 125 até 100 vezes mais. Quando eu falo dos 200 e dos 180 milímetros, eu estou falando 30 vezes mais. Mas legal que você lembrou disso. Veja, uma coisa é a comunicação que a gente faz dentro de laboratório. Então, no mínimo, você vai ter essa performance. É uma referência. É uma referência. Mas no caso do 355, passou muito mais de 100, né? Legal. Então, já foi respondido aqui ao longo da nossa conversa, mas valeu aí, Cauã. Boa. Cauã. Vamos lá, ó. Temos aqui o Blindadão Silva. Então, vamos lá. Misturador de argamassa. Só falta desse da melhor marca. Então, a gente não tem isso aqui? Tem, a gente tem isso aí. Eu acho que não chegou para ele, então ainda não está lá. Catálogo, exatamente, o nosso catálogo. E aqui é um ponto importante, né? Engraçado como são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Quando a gente era pequeno, a gente não via a nossa mãe batendo massa de bolo e batia na mão, né? Sim, Depois a evolução veio a batedeira e daí o bolo ficava muito mais vistoso, crescia muito mais fácil, o fermento era melhor separado. Parece que não, mas aqui a gente tem que ter tecnologia embarcada. Qual é a grande dificuldade do mercado com esse tipo de material? A quebra da solda. Porque quando você faz a mistura da massa, ela é muito abrasiva, né? A argamassa, a massa, o cimento por si só, mas principalmente em argamassa, ou até mesmo na tinta, né? O pessoal usa muito nisso. O ambiente de construção civil, ele é muito... Ele é muito abrasivo, ele é muito, né? Ele consome muito material. E a Bosch tem uma excelência nisso aí, pode até parecer, de novo, né? Pô, mas até nisso, sim, quando você tem um produto de qualidade, indiferente que ele seja um bitzinho bem pequenininho até a máquina mais evoluída que a gente tem em tecnologia embarcada, a gente tem a garantia da qualidade Bosch. Detalhes. Vamos lá para o próximo. Acessório para trabalhar com porcelanato. Furar, cortar, etc. A gente tem bastante. Essa eu vou deixar para o Paulão. E aí, Paulo? Bom, normalmente a gente trabalha com material diamantado, né? Para cortar porcelanato, a Bosch tem um disco próprio para isso, né? Você tem discos diamantados de vários modelos, né? Mas normalmente o porcelanato é um disco um pouquinho mais duro. Normalmente tem um disquinho um pouquinho mais fino, né, padre? Exato. Que vai fazer esse tipo de trabalho. A broca, se eu não me engano, a gente tem uma própria para isso, né? Especialista para isso. E é legal o link que você fez aí, porque até pouco tempo atrás, o profissional do porcelanato, ele tinha algumas limitações. A gente já tem o disco há muitos anos rodando, né? O disco para porcelanato, que tem uma espessura menor. Muito bom, né? O nosso disco lá, o final 177, para você, o lojista que está assistindo aí, o final é
177. Não vou falar o código inteiro, porque senão os caras vão falar, pô, você sabe todos? Não, só sei esse. Né? Mentira, sei mais alguns. Mas o legal aqui é a gente salientar um produto da linha Expert que é lançamento, mas que está matador, que é a nossa broca Hard Ceramic. Muito boa. Para quem tem dificuldade, para o instalador de porcelanato, ele sabe a dor que é fazer um furo num porcelanato duro. E agora a gente está com a indústria do porcelanato cada dia mais evoluída nesse cenário. Então a nossa Hard Ceramic ela chega a fazer até 10 vezes mais furos do que a nossa anterior, que nós tínhamos a Soft Ceramic, que hoje a gente direciona então ela para cerâmica por si só, e a gente trabalha no porcelanato com a nossa Hard Ceramic e vai dar super bem lá para os nossos usuários. Legal falar também, porque a gente vê muito o pessoal chegando no balcão da loja e fala, pô, Paulão, peguei uma broca aqui. Normalmente eles vão na Vidia, porque é o senso comum, né? Alvenaria ali, aí o pessoal coloca o impacto, coloca aquela peça lá, ficou tão lindinha, coloca o impacto na máquina, trinca azulejado. O porcelanato é um produto duro, então colocou impacto, ele vai trincar. Essa broca você vai trabalhar com ela sem impacto, ela vai garantir o corte e o acabamento. Então vai ficar show. Você vai ter a qualidade do produto e a eficiência do acessório. Lembrando, vai para Hard Ceramic. Pessoal, broca Multi-Construction, aquela azulzinha que todo mundo conhece aí, aquela não é indicada para cerâmica, né? Para porcelanato, desculpa, para cerâmica sim, para porcelanato. Então você vai cortar, vai furar porcelanato, ela não é indicada, vai para uma Hard Ceramic. Certeza. É isso aí. Ela até consegue fazer um furo ou outro, mas se você é um profissional especialista, Hard Ceramic. É interessante, cara, quanto de crítica a gente tem, quanto de cliente que cai nessa pegadinha, às vezes pega uma broquinha ali, o cara garante, chega lá, o cara coloca o impacto, o cliente chega e fala, putz, quebrei aqui meu porcelanato, aconteceu, queimou, não tem o acabamento que eu queria. Tá resolvido. Para você que não sabe, agora já sabe. Muito bom, hein, Marcão? Excelente, né? Várias dicas, obrigado aí pelas respostas. Lembrando também a todo o pessoal de casa que se você quiser ter esse catálogo aí no seu computador, no seu celular, basta você entrar na nossa página, na boschferramentas.com.br e lá na seção de download e baixar o seu catálogo de máquinas, acessórios e ter essa lista completa de tudo que a gente comentou hoje. Mas é isso aí. Se caso ficou alguma dúvida que a gente não esclareceu aqui, pessoal, escreve nos comentários, deixa de sugestões de próximos temas, né? A gente lê tudo que está escrito aqui embaixo para realmente se inspirar e fazer os próximos episódios. Falando em sugestão de próximos temas, fica a dica aí, gostaria de ouvir de você, Paulo. O que você queria ver no nosso cenário de máquina, de acessório? O que a gente pode preparar para o próximo episódio? Inclusive, rapidinho, antes de colocar aqui, a gente mostrou isso aqui? Eu acho que não, né? A gente não comentou. Lembrando, da lavadora, você vai falar a sua, mas que está aqui no nosso cenário, vou pedir para colocar na câmera aberta. Os nossos últimos convidados, né? Lembrando, a gente não esqueceu, galera. Pediu aqui para compor o nosso cenário a lavadora, né? Os dois falaram lá a GHP 180. Exato. Então, tá aqui. Inclusive, é isso que a gente vai pedir para vocês agora. A gente sempre tem uma tradição aqui de sempre no próximo episódio a gente trazer uma máquina que o convidado ali propôs para a gente compor o nosso cenário. Qual seria essa máquina que você falou? Essa máquina da Bosch é minha favorita. Eu vou trazer, na realidade, um lançamento que assim o pessoal tá tendo muita procura, tá tendo muita aceitação. E eu acho que é muito bom divulgar, que é o GRL 650, o nível rotativo. Cara, show de bola esse nível. O pessoal tá tendo uma aceitação muito grande, eu acho que é bacana colocar e divulgar. GLE, inclusive, você viu ótima escolha, a prova d'água, a gente tava fazendo uma brincadeira na feira de a bolinha. Feicon, né? Feicon lá, só jogando aqueles, igual de parque de diversão, jogando lá, tentando acertar e o nível cai na água. É legal, cara, quando você liga ele, cara, na obra, o pessoal enche o olho, parece aquelas crianças no parquinho, sabe? Pô, não, deixa eu ver, é bacana, cara. Muito legal, então fica aí, pessoal, nível rotativo, GRL 650. E produção, anota aí que a gente vai trazer aqui no próximo. Show. Gente, obrigado pela participação de vocês, espero que tenham gostado tanto quanto nós. Um prazer. Valeu mesmo por todas as dicas. Igor, mais um EP. Mais um EP. Então é isso, galera. Falei aqui, dúvidas, comentários, sugestões, deixem nos comentários. Não esquece aí de curtir os nossos episódios. Se você deixou algum, não assistiu, assiste aí, tem a nossa lista aí do lado, que tem todos os episódios passados. E a gente nos vemos no próximo Papo de Pro. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Até mais.